pessoa que está aí do outro lado. Hoje eu vim mostrar aqui pra você como eu faço a minha pele. Eu vou ensinar passo a passo, todo o detalhe, como eu faço a minha pele, pra você poder seguir aí de onde você está, tá bom? Vou começar passando um primer. Vou passar esse aqui, Lágrimas de Unicórnio. Eu passo aqui nessa região, que é onde eu tenho mais poros, tá bom? Você passa onde você vê que tem mais poros no seu rosto. Eu espalho com a mão mesmo, que eu acho que fixa melhor no rosto. Passa um pouquinho aqui, da mão mesmo. Agora deixa eu secar um pouquinho, tá? Vou dar uma banadinha aqui pra secar mais rápido. Agora eu vou passar... O meu hidratante está quase acabando. Vou passar com o pincelzinho aqui. Embaixo dos olhos, precisa passar bastante onde você acha que craquela. Aqui, ó, do lado do nariz. Tem gente que craquela aqui também, ó, gente. Vou começar fazendo a misturinha que eu gosto de fazer no meu rosto. Então, uma base mais clarinha. Assim é mais fácil. Eu faço uma misturinha de base, uma mais clarinha, com uma um pouquinho mais escura pra dar um tom legal pro meu rosto. Um pouquinho da mais escura. Ixi, coloquei um pouquinho demais, vou misturar pra ver se vai dar certo, né? Agora eu venho com minha esponjinha úmida, não é molhada, não é encharcada e nem seca. Tem que ser úmida. Eu encharco ela de água e depois aperto até ela tirar todo o excesso de água. Vou dar uma misturadinha aqui, com a própria esponjinha. Agora eu acho que tá bom, eu coloco aqui na minha pele. Aí eu vou dando batidinhas, tá bom? Não esquece de passar também no pescoço, na orelha, pra ficar tudo uniforme, tá bom? Não ficar nada diferente, desentoando. A pele tem que estar de acordo com... A pele do rosto tem que estar de acordo com a pele do pescoço e do restante do seu corpo, né? E por isso você tem que mesclar, dar uma mescladinha. Vocês estão vendo, ó? Deu tom certinho, achei que ia ficar um pouquinho escuro, mas não, deu tom certinho do meu rosto. Vou continuar aqui, abaixo dos olhos, aqui perto do nariz. Isso aqui um pouquinho na pálpebra também, que já ajuda bastante aqui. Na hora de fixar a sombra, né? Passa aqui, ó, na dobrinha do nariz. Aqui, ó, bem passadinho. Do outro lado, mesma coisa. Aqui na pálpebra. Abaixo dos olhos, com batidinhas. Não arrasta, porque senão vai marcar sua pele e também vai tirar aquele primer, aquela hidratação que você já passou, né? Vai arrastar também. Aí não vai ficar com aspecto muito bonito. Agora eu vou passar aqui na testa. Cuidado com o cabelo, tá? Tem que mesclar aqui, ó, com o início do cabelo. Mas cuidado pra não sujar o cabelo, né? Não fica que nem outro que eu já sujei, é sempre impossível, né? Pronto, já passei a base. Agora eu vou fazer iluminação, contorno em creme e depois eu vou fazer em pó. Como eu não tenho olheira, eu já vou direto pro iluminador mais claro. Pra iluminar o rosto. Iluminador não, gente, o corretivo mais claro. Eu aplico assim. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, dando batidinhas. Eu não vou arrastar, porque senão eu posso abrir essa pele, tá bom? Se eu arrastar, muito cuidado com arrastar coisa. Porque você for passar por cima da base, muito cuidado. Não arrasta, porque senão, já sabe, né? Acabei de explicar. Pode abrir toda essa pele e não vai ficar uma coisa bonita. Coloca aqui, ó, até aqui no finalzinho dessa dobrinha aqui, porque vai dar um aspecto de diminuir o nariz, tá bom? Colocar aqui batidinhas é um pouquinho mais difícil, gente, mas é uma coisa que vai fazer diferente na sua maquiagem. Coloca aqui um pouquinho no queixo. Tudo que você quer trazer pra frente, você coloca o iluminador claro. Aqui na boca. Aqui eu tô arrastando porque eu tô passando na boca, tá bom? Não tô passando na pele. E aqui, ó. Vocês devem estar percebendo que eu tô olhando muito pra baixo, porque tem um espelho aqui pra me auxiliar, entendeu? Então não se preocupem se eu não estou olhando fixamente pra frente pra vocês. É porque eu preciso do espelho pra poder me guiar, porque olhando só pra tela eu não consigo. Eu vou passar aqui, ó, na direção da orelha. Da orelha aqui até chegar aqui, ó, ligando aqui na minha boca. Tá parecendo uma índia. Olha, eu não sou maquiadora. Eu faço algumas coisas de maquiagem porque eu gosto, aprendi. E eu explico pra vocês da forma que eu sei, se vocês quiserem acompanhar, pode acompanhar. Seguindo as minhas dicas. Agora vamos espalhar tudo. Já tô passando aqui, ó, no olho também, na pálpebra, né? Tudo que for em creme,
Assim, você pode passar aqui, ó, na pálpebra, que vai ajudar na hora de pigmentar a sombra. Vai ficar bem pigmentada, bem bonita. E dar batidinhas, sem machucar a pele, tá bom, gente? Cuidado pra não machucar seu rosto. Ou de quem for que queira te entregar o rosto pra ser sua cobaia. Pode trazer aqui, ó, pro finalzinho do rosto, do outro lado, e assim até acabar. Eu vou terminar aqui de espalhar, esfumar todo esse corretivo e volto com vocês pra explicar a próxima dica. Prontinho, agora eu vou fazer o contorno em creme. E já pra deixar lembrando vocês que estão até aqui, chegou até aqui, e tá gostando do conteúdo, já deixa o like pra você não se esquecer, comenta bastante, compartilha pra alguma amiga que você queira estar ajudando, que queira aprender a fazer maquiagem, né? Aqui no canal vocês vão encontrar várias coisas, várias dicas que eu vou estar colocando aqui pra vocês frequentemente, tá bom? Aqui, ó, agora o contorno em creme, vou explicar. Eu coloco 2 dedinhos acima da orelha aqui e venho aqui, ó, sem encostar até a boca, porque se você encostar aqui na boca, vai ficar estranho. Enquanto o claro eu já encostei aqui na boca, o escuro eu já não encosto, tá bom? E aqui pra dar um contorninho aqui no queixo, eu faço isso. Aqui na maxilar. Do outro lado a mesma coisa, 2 dedinhos aqui acima, dando batidinhas, tá bom? Não arrasta, pelo amor de Deus. Aqui. Do outro lado aqui, do queixo. Maxilar. Agora aqui na testa, né, porque tem a testa muito grande, essa pessoa aqui, que vos fala. Eu trago até aqui, ó, gente, já o contorno pra poder encaixar aqui, ó, no contorno da bochecha. Passei aqui na parte de cima também, porque pra diminuir a testa, né. E aqui a mesma coisa, do outro lado. E junto aqui. Agora eu vou espalhar depois, eu vou fazer do nariz com vocês. Tudo que você quiser esconder, diminuir ou contornar, corretivo escuro, tá bom? Bem simples. Claro, quando você quer que mostre, que aparece. Escuro, quando você quer que esconde. Do outro ladinho. Eu uso a mesma esponjinha pra tudo, tá? Eu começo fazendo os claros e depois eu vou para os escuros. Pra não manchar, tá bom? Aqui, ó, você já pode ir dando batidinhas e puxando um pouquinho pro cabelo. Que já vai mesclar com o cabelo e dar uma diminuída, né, na testinha. Quem já tem a testa pequena, gente, não precisa fazer aqui no meio. Faz só nas laterais, só pra o contorno ligar com o contorno da bochecha, tá bom? Agora pra quem tem uma testinha grande igual eu, multidão no rosto, precisa fazer, né? O contorno no rosto todo, na testa toda. Agora que eu já terminei aqui de esfumar tudo, eu vou fazer o nariz. Presta atenção no nariz pra não errar, tá bom? Aqui, ó, no nariz eu venho aqui, ó. Eu começo passando aqui perto da sobrancelha e vou puxando, diminuindo, tá? Bem reto. Não passa aqui nas laterais, senão vai acontecer o quê? Vai aumentar seu nariz. Quanto mais fininho ficar aqui o meio, melhor, tá bom? Porque vai afinar seu nariz. Tem que ficar retinho também, né? Senão você vai ficar com o nariz torto. Eu já dei uma erradinha aqui, depois eu vou ver se eu consigo corrigir com o iluminador claro, tá bom? Agora esfumar. Talvez nem precise, né? Vamos ver aqui na hora de esfumar. Bem esfumadinho. Tem gente que gosta de deixar mais marcadinho, viu? Não tem problema. Vai do gosto de cada um. Aqui, ó, já esfumei. E agora eu vou fazer... Vou passar o iluminador antes e o blush antes de passar o pó. Então, ok? Vou começar pelo iluminador. Em cremezinho da Ruby Rose. Passar antes, né? Depois eu passo um mais em pó pra meio que, sei lá, pra, tipo assim, dar um tchan a mais pra maquiagem, entendeu? Pra reforçar depois do pó, porque senão fica muito apagadinho. Olha. Iluminação de rosto. Do outro lado a mesma coisa, eu passo o iluminador só aqui nesse ossinho aqui do rosto. Você vai pegar aqui, vai sentir um ossinho, você vai vir e vai passar o iluminador. Aí eu passo aqui e vou puxando pra cima. Pronto, agora eu vou passar aqui, ó, na minha boca. Eu gosto de passar com a mão, mas você pode usar o pincel também. No queixo um pouquinho, deixa bem esfumadinho. A boca tá branca aí, né, mas daqui a pouco a gente conserta com batom. E eu gosto de fazer assim, ó, um pinguinho aqui no nariz, espuma. E aqui no final, perto da testa. Perto das sobrancelhas, no caso, né, não da testa. E subo um pouquinho pra testa aqui com a mão mesmo, sem voltar no iluminador. Peraí, iluminada. Agora eu vou passar blush. Vou pegar esses dois últimos aqui, os tons mais quentes dessa paletinha. Misturo os dois, dá uma batidinha e vem aqui, ó, nas maçãs. Dou um sorrisinho. O blush, gente, é muito simples.
Você vai passar ele entre o iluminador e o contorno, simples. Agora eu vou passar o pó e a gente vai praticamente encerrar, né, nossa make de pele. Vamos começar com o contorno. O mesmo pincelzinho que eu uso pra passar o blush, pra varrer o pó, eu uso pra fazer o contorno, tá? Porque eu já meio que decorei, né, como é que faz. E peguei as técnicas, não é. Na hora eu vim com o contorno, em creme eu venho com pó, batendo e depois vou dar uma varridinha. Sempre tirando o excesso, tá, gente? Toda vez que você for com o pincel no pó e for voltar pro rosto, tem que tirar o excesso. Porque senão pode dar manchar, né? Eu começo sempre da orelha puxando pra cá, pra não ficar marcado. Se você chegar aqui logo no meio, marca, né? Eu só faço ao contrário com o blush, pra deixar ele bem um tapão no meio da minha cara. Agora aqui na mandíbula. Primeiro eu deposito, depois arrasto do ladinho do ketchup. Depois arrasta e aqui também a mesma coisa, senão mancha. Agora vamos pra o outdoor. Eu venho aqui dando batidinhas aqui perto do cabelo, trazendo aqui pra juntar com o outro contorno. Do outro lado a mesma coisa. Pertinho do cabelo, ó. Dando batidinhas, depois eu arrasto, varrendo. Vou meio que varrendo, entendeu? Pode ir puxando aqui para o cabelo, que já vai mesclando tudo. Contorno, pronto, do rosto. Agora eu vou fazer do nariz. Pego aqui, dou uma batidinha aqui, venho aqui perto da sobrancelha, depositando primeiro, sem arrastar. Depois que eu deposito, eu arrasto para esfumar. Do outro lado a mesma coisa. Eu sigo aquela linhazinha que eu fiz com creme, tá? Eu não deixo de seguir aquela linhazinha. Pronto. Agora eu vou vir com pó solto, um pó de banana. Ultimamente, eu estou fazendo, assim, eu pego a esponjinha úmida, porque eu sinto que meu rosto fica mais aveludado, não fica aquele aspecto de seco, sabe? Um rosto seco. Como eu não tenho fixo aqui mesmo, né, pra fazer isso, eu já faço logo com a esponjinha. Eu venho aqui, ó. Onde eu passei o corretivo mais claro, eu venho, ó, dando batidinhas pra entrar. Aqui. Dando batidinhas pra fixar na pele. Quanto mais você sela a pele, mais tempo ela vai durar, tá? Se você selar pouco a pele, essa maquiagem não vai durar, não. Aqui. Da boca. Queixo. Eu sigo pra cá, né? Eu passo bastante pó mesmo, tá? Bastante, pra selar bem a pele. Pele toda branca, eu espero um pouquinho, tá? Uns 5 minutinhos até ela sentar bem, sabe, no meu rosto. E depois eu venho varrendo com um pó da mesma cor do no mesmo tom da minha pele. Espera só um pouquinho que eu já volto, tá bom? Agora, gente, eu vou varrer todo esse pó do meu rosto com um pó do meu tom. Mesmo pó sendo do meu tom, eu tiro o excesso, tá? E agora eu varro. Eu pego aqui bem perto das cerdas pra ficar bem firme, tá? Tem que varrer, tem que ser bem firme pra tirar todo o excesso de pó e dar uma polida assim na pele, tá bom? Tira bem tirado, perto dos olhos, embaixo dos olhos, aqui na testa também. Da mesma forma que você tem que passar bastante, você tem que tirar bem. Olha. Como já suavizou a minha pele. E ela tá bem sequinha, viu? Posso colocar qualquer coisa aqui que não vai passar. Não vai passar. Não vai transferir, né, no caso. Agora eu só vou vir reforçando aqui o iluminador. E a pele tá finalizada. Aí eu vou... Deixa eu pegar um pincelzinho menor. Aqui, um pincelzinho menor. Vou fazer com pó. O iluminador em pó. Tira o excesso e... Ó. Agora eu que já tá com a pele selada, eu posso arrastar, tá bom? E quando eu estava com a pele úmida, eu não poderia arrastar, porque senão iria marcar minha pele. Olha. Que brilho, né, meus amores? O sol tem inveja desse brilho. Agora aqui, todos os lugares que eu passei iluminador, eu venho reforçando. No nariz. Não subo tanto da testa, porque minha testa já é grande, né, como eu já falei. Então não subo tanto, assim já tá ótimo. E agora eu vou voltar aqui toda maquiada pra despedir de vocês, tá bom? E já deixar uma vontadezinha em vocês de irem assistir lá meu outro vídeo. Calma aí que eu já volto. Bom, gente, essa aqui foi a pele que eu fiz no vídeo de hoje pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E esse olho vai estar no próximo videozinho. Se inscreve no canal, liga aí o sininho pra você estar a par de tudo que vai acontecer neste canal.
Lembrando que aqui não vai ser vídeo só de maquiagem, nem só de cabelo. A gente vai falar sobre várias coisas. Se você quiser algum assunto interessante aqui no canal, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Vão lá no Instagram, me seguir também, porque lá eu dou várias diquinhas, converso com vocês pelos stories e vocês podem me chamar também no direct.